Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E hoje é considerado o Dia Mundial da Obesidade. Pensando nisso, aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre esse problema, como formas de tratamento e também de prevenção. Além disso, pensando na data do Dia das Crianças, amanhã, vamos falar também sobre obesidade infantil. Para isso, recebemos a nutricionista Larissa Melquides. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, bom dia, né, a todos. Então, hoje foi escolhida a data de hoje para ser considerada a prevenção contra a obesidade, né? Por quê? A obesidade, hoje em dia, ela se tornou uma epidemia. Ou seja, grande número de pessoas da população com o caso de obesidade, né? Estima-se que cerca de 50% da população está com sobrepeso, 17% com obesidade. E a obesidade, a gente sabe que ela traz outros riscos à saúde. Não só problemas estéticos, né, de autoestima e tudo isso, mas também problemas de diabetes, hipertensão, esteatose hepática, né, são complicações da obesidade. Então, viu-se a necessidade de escolher um dia para conscientizar a população e profissionais da área de saúde da importância de conscientizar a população e de mostrar tratamentos para a obesidade. Uhum. E quais são as principais causas assim, da obesidade? Olha, a obesidade ela pode ter várias causas, né? Psicológicas, ambientais, genéticas, sociais. Então, depende, né? Mas, igual fala, causa genética. Genética é um fator de risco, mas não é destino, eu sempre falo, genética não é destino. Você pode ter, por exemplo, minha mãe é gorda, minha mãe é obesa, né, a gente fala. Então, isso não quer dizer que você tenha que ser obeso. Isso não é o seu destino. Mas, então, o que a gente faz? De acordo com a sua alimentação, estilo de vida, você pode controlar isso, né? Então, a gente vê na infância, por exemplo, desde a introdução dos alimentos, a gente tem que prestar atenção no que está introduzindo, na formação dos hábitos alimentares da criança. Porque, a partir daí, pode-se determinar uma obesidade na infância, que hoje em dia a gente vê muito isso, ou então na vida adulta, e com ela as consequências. Patrícia, na verdade, a genética ela é um aviso. É um aviso. Não é? Se a tua mãe tem sobrepeso, se teu pai tem sobrepeso, há uma possibilidade muito grande de você também vir a adquirir sobrepeso. Então, olhando o quadro genético através de uma anamnese, é fácil você determinar que caminhos aquela pessoa pode seguir ou não. Então, eu falo que a obesidade, em muitos casos, se não for, por exemplo, um problema de tireoide, é opcional. Agora, há hoje em dia uma mudança clara do fator alimentar, principalmente na infância, tá, e na juventude, que não existia antigamente, né? Hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de supermercado, e, enfim. E com o problema que nós temos de tempo, né? Muitas vezes a mãe, para a criança ficar quieta, ela faz uma recompensa com doce, com uma bala, enfim. E com isso vai acostumando aquele corpo a uma quantidade excessiva de açúcar, né? Aí a gente já, eu estou incorporando se é de farinha ou de alguma coisa, e com isso já até criando uma predisposição a determinadas doenças, que a obesidade é uma doença também, mas os advindos dela, como pressão alta, diabetes, essa coisa toda. Eu queria que você esclarecesse para a população, principalmente hoje em dia, para os jovens, né, que a gente estamos com um índice muito alto de obesidade entre os jovens, os cuidados, né, as observações que eles têm que fazer para não caírem nessa armadilha. Eu queria só pegar um gancho da sua pergunta, para você dentro, que a preocupação grande é com a obesidade infantil, né? Segundo os dados do IBGE, em cada 3 crianças, 1 é obesa, quer dizer, um índice altíssimo. E eu quero saber, dentro da pergunta dele, para você esclarecer também, para as mães quanto às crianças, né, que é difícil, a criança não está entendendo nada disso, é a mãe, então, que tem que monitorar direitinho o que ela deve tomar. Quais são a orientação que a mãe deve passar para a criança
E a questão do sedentarismo também para os jovens crianças, porque hoje o avanço tecnológico, todo mundo é computador, tecnologia, fica sentado, né? Não pratica exercício nenhum. Então, gostaria que você, complementando a pergunta dele, falasse sobre isso. Eu acho que nos dois casos, o primeiro é evitar alimento industrializado. Tá? Esses alimentos possuem grande quantidade de açúcar, gordura saturada, conservante, corante, uma série de outras coisas que às vezes a gente lê os nomes no rótulo, a gente não sabe nem o que se trata. Isso vai causar alterações no organismo. Então, prefiro sempre os alimentos naturais, né? Quanto mais natural, menos processado, melhor. Só que o que a gente vê hoje, às vezes a mãe não tem tempo de preparar alimento, então vai mandar lanche para a escola, para a criança, leva aqueles salgadinhos, né, de pacotinho. Aquilo não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada que traga algum benefício para a saúde. Refrigerante, criança toma muito refrigerante, batata frita, então busca sempre a praticidade e perdeu-se essa vontade de produzir o alimento em casa. Então, almoçar em casa, hoje em dia a gente quase não vê, as pessoas almoçam sempre em restaurante, e por mais saudável que seja um restaurante, não é a mesma coisa que a alimentação feita em casa. Quando você faz uma comida para grande quantidade de pessoas, você acaba colocando mais quantidade de óleo, mais quantidade de sal, né? E às vezes também, no caso das crianças, é preciso ter o incentivo da família. Então, desde a introdução dos alimentos na criança, mostrar para ela que vegetais, verduras, é gostoso, né? Então, quando você vai introduzir o alimento na criança, normalmente ela pode estranhar o gosto. Claro, ela não está acostumada. Mas só que a partir do momento que você vai expondo ela aquele sabor, ela vai se acostumando. Todo mundo é assim, né? Mas eu falo com a criança por causa que ela está conhecendo os alimentos naquele momento. Então, uma criança ela precisa de pelo menos 8 exposições a um alimento para poder você saber se ela gosta ou não. Ela pode precisar até de 20 exposições àquilo para ela se adaptar ao gosto. Principalmente coisas com gosto mais ácido, né? Um alface, uma rúcula, um brócolis, alguma coisa assim. É mais difícil a aceitação. Mas se você dá uma vez para ela rejeitou, isso não quer dizer que ela não vai gostar, que ela não quer comer aquilo. Então, incentivar sempre o consumo, né? Eu costumo falar para meus pacientes fazerem um prato bonito, ou seja, colorido. A partir do momento que você coloca ali alimentos atrativos, né, visualmente, por exemplo, se você colocar o brócolis e falar para a criança, isso aqui é uma arvrinha, você é um gigante que vai comer e ao mesmo tempo entra a couve-flor ali, então é criar alguns recursos para que esses alimentos eles consigam chegar aos objetivos dele, que é o objetivo nutricional. As pessoas elas têm que entender que há uma diferença grande entre se alimentar e comer. As pessoas comem muito, mas se alimentam mal. Por quê? Porque os alimentos que elas consomem não contêm a quantidade de nutrientes necessários para que a gente possa ter uma vida saudável. Muitas vezes até o contrário, levando o organismo a ficar mais ácido e a várias doenças que provêm do meio ácido. Então, por exemplo, a obesidade mórbida que a gente vê hoje em dia em adolescente é uma coisa assustadora, isso, como ele mesmo colocou. Então, eu gostaria que você chamasse alguns pontos de atenção dos familiares, a pontos de observação, para evitar que isso aconteça. Como a família tem que observar e passar essa informação para a criança? Eu acho que primeiro também a família tem que ser exemplo, né? Não adianta que eu queira que meu filho coma bem, coma salada todo dia, sendo que eu não como, né? Outra coisa importante também é não substituir as refeições. Meu filho não quer comer hoje, não está almoçando de jeito nenhum, tem que ir para a escola, dar um pacote de biscoito recheado para ele. Claro, ele vai preferir aquilo, ainda mais que é doce, criança gosta mais de doce, né? Então ele vai preferir, é mais fácil dele comer um pacote de biscoito recheado do que ele sentar na mesa e fazer a refeição com a família, né? E aquilo ele vai acostumar. Então toda vez que você for colocar ele para almoçar, ele vai falar, não, eu não preciso comer isso, que depois a minha mãe vai me dar um biscoito recheado, um todinho, alguma coisa assim.
Como ele falou ali, a pessoa tem que entender que é uma conta, o que entra com o que sai. Por exemplo, o carro, você chega, abastece lá, enche o tanque aí. Se você andou 100 quilômetros, no próximo posto de abastecimento, você vai conseguir colocar gasolina referente a 100 quilômetros. O corpo humano não é assim. Ele tem um tanque inflável que você vai comendo, você vai colocando gasolina, de repente ele entrou, saiu do porta-mala, entrou no banco de trás e já está ao seu lado. Ou seja, há um acúmulo de energia através da gordura disso daí. Então, a consciência que a pessoa tem também, a educação alimentar no sentido de não ter excesso de volume de determinados tipos de alimentos é uma coisa importante. E aquele fato de que não existe, a pessoa fala, eu não como nada, sou gorda. Eu já falei, se a gente pegar uma pessoa dessa, né, Zé, descobrir qual é o fator que está levando, a gente acaba com a fome no mundo, que a gente vai para a África, ninguém come nada e ninguém vai ser desnutrido lá. Então, a pessoa sempre ser consciente do que tudo que ela come se reverte no seu próprio corpo. Ela é resultado de tudo que ela come. Não só do alimento, como intelectualmente e outras coisas mais. É a concentração que tem que exatamente, haver. Você está falando aí, a pessoa é. Tem que prestar atenção, poucos prestam atenção. Eu, por exemplo, falo para os meus filhos, coma o que você não gosta. Entendeu? Porque tudo que ela gosta, normalmente tem uma formiga, né? É dor. O que o formiga gosta, não coma, porque vai trazer problema. E quem falou ali, a pessoa às vezes presta pouca atenção, você falou também dos processados. Exato. Não pode, isso só faz mal, gente, não vai fazer bem. O que contém muito açúcar, refrigerante de modo geral. Nossa, então, refrigerante o que em geral tem de açúcar é terrível. Eu vou dizer, eu passo longe, eu devo ter uns 10 anos que eu não tomo refrigerante, e não espero não tomar nunca mais, entendeu? Então, essas preocupação que o pessoal tem que realmente olhar. Foi aquele velho ditado, faça do alimento o teu remédio, não o remédio o teu alimento. Né? Aí essa questão da ingestão calórica, né, excessiva é que traz a obesidade. Né? Então a gente ingere uma quantidade calórica maior do que a gente gasta. Mas às vezes isso é escondido nos alimentos. Igual eu falei do biscoito recheado, às vezes a quantidade, ali é muito mais fácil você comer um pacote daquele do que um prato cheio de comida. Só que muitas vezes a quantidade calórica que tem ali é muito maior do que um prato de comida, né? De arroz, de feijão, de salada, de carne. E então é a caloria escondida, né, dentro do alimento, sem a gente conseguir perceber em grandes volumes. E isso que é a grande causa também da obesidade no dia de hoje, principalmente por criança e adolescente, né? Porque a gente vê adolescentes comendo muito sanduíche, essas coisas que pequenas quantidades, grandes volumes calóricos. Nosso assunto vai continuar, mas antes, deixa eu dar um recado para você. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos, que vem todos os dias nas páginas do Diário, e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Começa aqui, por exemplo, de hoje, do bairro Fábrica. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Nós vamos continuar a nossa conversa com a Larissa Melquido sobre obesidade, mas antes vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje começando com a nutricionista Larissa Melquido sobre obesidade. Agora, nós temos falado bastante sobre obesidade, sobre educação alimentar, agora falando também sobre as complicações que a obesidade pode trazer, né? Que tipo de doença que vem junto com a obesidade? Primeiro, resistência à insulina, consequentemente, diabetes, né? E aí outros problemas decorrentes da diabetes que pode levar insuficiência renal, influência da obesidade também, hipertensão, esteatose hepática, né, dislipidemias, né, problemas com colesterol, isso tudo relacionado à obesidade. A obesidade causa uma inflamação no organismo e a partir dessa inflamação decorrem os outros problemas, né? Então, colesterol. Por que acontece colesterol alto, triglicérides alto, principalmente? Devido à quantidade de consumo de açúcar, né? E quando a gente fala de açúcar, não é só o açúcar que a gente tira lá do potinho, coloca no suco, no café. É o açúcar incluído nos alimentos, nos refrigerantes, nos biscoitos e também nos açúcar, o carboidrato em si, né? No pão, nas farinhas, nos bolos, massas, né? Então, pensar nessa quantidade de alimento também.
Resistência à insulina. Então, a gente come muita quantidade de açúcar também. Açúcar com uma absorção muito rápida, que a gente tem que produzir grande quantidade de insulina. E isso vai batendo nisso, vai virando um ciclo que uma hora a insulina já não começa a funcionar tão bem. Então, procurar também os alimentos que a gente fala que tem baixo índice glicêmico. Ou seja, aqueles alimentos que a gente joga o açúcar na nossa corrente sanguínea aos poucos. Então, a gente não faz o pico de insulina. Né, vai sendo liberado insulina aos poucos para fazer a absorção desse açúcar, da glicose. Né? A insulina, quando a gente estimula ela em grande quantidade, ela acaba levando a problemas como a absorção, o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Que a gente sabe que essa região, quando ela está com grande quantidade de gordura, ela é risco também para as outras doenças, que aí é a diabetes, a hipertensão, e a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. Existem os carboidratos simples e compostos. Por exemplo, numa substituição boa para açúcar seria a frutose, que ela tem um índice glicêmico um pouco diferente. Explica para as pessoas, por favor, a diferença entre um carboidrato simples e um carboidrato composto na alimentação. O carboidrato simples é aquele que é do índice glicêmico baixo, né? Composto, né? Então ele é composto por pelo menos duas moléculas de açúcar, né? Então, por exemplo, a glicose, ela é uma molécula simples, ela é só a glicose. A lactose, a gente vê que ela é uma molécula dupla, então ela é formada de glicose e galactose, né? Muitas vezes até esses alimentos sem lactose, a gente percebe que ele é mais doce. Né? Por quê? Porque ele houve a quebra da glicose da lactose em frutose e, Não, tá tranquilo. Galactose e glicose. Né? Então formaram 2 açúcares ali. Dentro dessa explicação que você está colocando é o seguinte, quando o alimento entra no corpo, ele é metabolizado. Né? Então, antes dele virar gordura, ele vira glicogênio. O glicogênio ele se aloja no fígado e se aloja nos músculos. A partir do momento que já está saturado de glicogênio, tanto a musculatura como o fígado, ele é metabolizado e vira gordura nesse caso, que é os depósitos de energia. Então, para falar a verdade, a gordura que nos tirou da pré-história nos trouxe até aqui. Porque na época a gente era caça e caçador. Então você comia um dia, no outro dia você não comia. Se não houvesse essa gordura acumulada, a gente não teria como partir, né, para o outro dia para tentar arrumar mais alimento. E esse período, isso foi transportado, a gente teve uma mudança muito grande para os dias de hoje, onde você tem um supermercado e a geladeira. Então, além de você precisar de um esforço físico menor, ou seja, você não gasta tanta energia mais para conseguir o teu alimento, há essa disponibilidade de alimento. E isso leva ao excesso, onde leva os processos de obesidade. Isso. E também a questão do sedentarismo, né? Igual você falou, antigamente saía para buscar comida, saía para plantar comida. Hoje em dia pega o carro, vai ali no supermercado, para rapidinho, compra, volta para casa, né? Enche o armário de tudo quanto é coisa. Então, quanto mais a gente tem, quanto mais fácil o acesso, mais vai comer. Né? Então, é importante também evitar ter esses alimentos. É o que a gente vê aí, né, Patrícia? Cada dia mais, aqui em Juiz de Fora mesmo, cada dia mais tem casa aí de sanduíche para todo lado. E a pessoa, às vezes, até, né, hoje ninguém, antigamente as nossas mães preparavam nossas alimentações. Hoje está todo mundo trabalhando, as casas ficam vazias, então as pessoas comem na rua, né, e comem rápido, tem pressa, porque é uma correria danada, mora longe do trabalho, não sei o que tem, então estão comendo muito sanduíche, a verdade é essa, nós estamos chegando quase no nível americano, nós vamos chegar. Entendeu? Já estamos lá. Fast food, né? Nós já estamos lá. Food. Então a pessoa tem que ter consciência disso, e cada qual tem que ter uma consciência, uma disciplina, educação alimentar, porque você enfatizou bem, né? A gordura corporal, a acumulosidade é isso. E não queima, né? Exatamente. Não queima, aí não traz, porque a pessoa, às vezes, no exercício, ela acha que é só fazer exercício para emagrecer. Não, porque os órgãos vitais funcionam, né? Queimar um pouquinho esse acúmulo de gordura, né? Para que a coisa fica num determinado ponto de equilíbrio, né? O incentivo para a mulher é o seguinte: a celulite é o quê? É uma célula de gordura inflamada. Há uma inflamação e ali você há um acúmulo de líquidos ali dentro da célula e ela aumenta. Então,
né, uma pessoa para diminuir a celulite, a gente não acaba, mas a gente esvazia a ponto de que quase fique imperceptível. Então, para a mulher pensar nisso, né, antes do chocolate, do refrigerante. A questão que você falou da pressa, né, de comer e tal. Hoje em dia a gente vê as pessoas almoçando em 10 minutos. Isso não dá, gente. Não dá para você comer bem em 10 minutos. Primeiro, você não mastiga. O processo de mastigação é importantíssimo, principalmente para perda de peso mesmo, e às vezes a gente passa uma atitude simples pode fazer a diferença no dia a dia, né? Então, quando você mastiga, quanto mais você mastiga, mais você vai estimular hormônios que te fazem sentir saciedade, né? Então, quando você não mastiga, primeiro, você ingere o alimento em pedaços muito grandes, que dificulta a absorção desse alimento, né? A digestão. Depois, o cérebro demora um tempo para poder captar que você está comendo, que você está botando energia no corpo. Então, até ele perceber isso, você vai estar com fome, né? Você não vai estar saciado. Só que quanto mais a gente mastiga, mais tempo a gente dá para o cérebro entender que nós estamos nos alimentando. Ô, Larissa, não é só isso. A saliva a gente contém amilase, que a gente sabe que ajuda bastante. Então, existe já, durante o processo de mastigação, uma preparação daquele alimento para que ele possa ser digerido e absorvido da maneira correta. E um detalhe importante, a gente só sente o gosto daqui até aqui. Né? Então, se o alimento é bom, se você mastiga e engole rápido, aquilo é gostoso. Então, como é que você faz? Você coloca outro pedaço e assim você vai. Espera, né? Pega o chocolate, espera, deixa, aproveita, sente o sabor, passeia com ele, com a língua, entendeu? Satura a língua com aquilo ali. Você acaba comendo muito menos, exatamente, né? Exatamente. Quando você vai colocar um pedaço de chocolate na boca, deixa uns segundinhos ali na língua, que o cérebro vai captar e aí a gente acaba comendo menos chocolate. Exatamente. Larissa, muito obrigado pela sua presença Obrigada aqui na mesa de debates. Aproveito para agradecer também a presença do Walter, que esteve aqui conosco. Agradecer também a presença dos nossos debatedores, Francisco Magaldi, Dr. José Lúcio Fernandes. Muito obrigado, claro, pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje a partir das 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde, um bom feriado e até mais.